Oi pessoal, esse é o primeiro vídeo do Já Que É Pra Falar e eu não poderia começar com outro tema senão a educação. Mas antes de falar do projeto em si, eu queria contar um pouco como tudo começou, porque eu acredito que tudo que a gente é na nossa fase adulta, todas as coisas que movem a gente nessa fase adulta, elas vêm da nossa formação, da nossa história e dos caminhos que a gente percorreu até aqui que fazem a gente ser quem a gente é hoje. Então, eu vim para São Paulo ainda muito criança, eu tinha entre 6 e 7 anos, a minha família é do sul de Minas Gerais, e quando a gente chegou aqui, a nossa vida era muito difícil, assim, no sentido que a minha mãe trabalhava muito para sustentar a gente, meus irmãos que também são mais velhos, eles já dividiam essa responsabilidade com a minha mãe, então a vida não era muito fácil, né? Eu não tive uma infância, assim, com um quarto bonito, aquele monte de brinquedos, o Natal em família, não, a gente tinha tudo era muito complicado, assim, naquela época. Mas em contrapartida, eu tinha uma mãe que era praticamente uma força da natureza, assim, que impulsionava a gente sempre à frente. E a minha mãe sempre falava: olha, se vocês estudarem, se vocês se dedicarem, a vida de vocês vai melhorar. Isso daqui é só uma parte da nossa história. O mundo é muito grande, as possibilidades são muito grandes. E eu me lembro, assim, de uma fase, eu tinha entre os 10 e 11 anos, que a minha mãe trabalhava para uma agência de carro e ela ia muito para o centro de São Paulo para resolver uns problemas para essa agência. E naquela época ela barganhava comigo, porque criança, não gostava muito de andar, mas ela falava assim: olha, se você for comigo, a gente passa num sebo, você escolhe um livro. Então, eu frequentava muito os sebos ali da região central, o sebo do Messias, todos esses sebos mais antigos ali daquela região eu frequentava muito. E naquela época eu gostava muito de um autor, o Sidney Sheldon, e quase toda a coleção de livros dele eu conseguia assim nesse período, porque a gente ia e eu sempre escolhia um. Eu tenho uns até hoje, A Ira dos Anjos, por exemplo, que é um dos meus favoritos, O Se Houver Amanhã, que é um outro livro desse autor que eu consegui nessa época, e o Sidney Sheldon, a maioria dos personagens dele, dos personagens principais dos livros dele, são mulheres, assim. E aquilo me inspirava muito, porque eram mundos diferentes, eram heroínas que tinham toda uma trajetória de luta para conquistar as coisas. Então, eram universos totalmente diferentes, assim. Como é o papel de cada livro, eu acho, né? Os livros fazem isso com a gente, levam a gente para outros universos e me mostravam outras coisas. E aí não demorou muito tempo para que eu começasse a criar as minhas próprias histórias e essas coisas foram me inspirando, ler, escrever, querer ser alguém melhor e sempre com a minha mãe impulsionando, assim. Aí eu me formei no colégio, já na faculdade de jornalismo eu comecei a pensar um pouco nisso, porque a minha ideia era ser para as crianças que não tinham alguém que era esse agente transformador como a minha mãe foi pra gente, alguém que fizesse isso, essa voz que falasse: olha, vocês podem ser melhores, assim, vamos despertar o que há de melhor em cada um, para que assim vocês consigam seguir um caminho melhor. Então eu comecei os projetos com educação assim, comecei como voluntária em alguns projetos, depois eu fui estruturando as minhas próprias ideias e eu queria fazer um projeto próprio, até chegar no que eu faço hoje, que é as aulas para jovens, crianças, adolescentes e mais recentemente para adultos também, que nunca aprenderam a ler porque por vários motivos da vida e que estão aprendendo agora e descobrindo um mundo cheio de possibilidades. Então a ideia aqui da pedagogia do aprender é essa, é a gente trocar experiências, vão ter alguns relatos pessoais meus, desde a metodologia até a minha convivência com os alunos, e alguns relatos dos alunos também, e a ideia é incentivar e mostrar para as pessoas que é possível fazer alguma coisa nesse caminho aí tão cheio de lacunas que é a educação no Brasil. E não é só dar aula, o que eu tenho aprendido nessa trajetória é que muitas pequenas ações fazem a diferença para a nossa vida e para a vida de quem aprende, porque é uma troca, né? Quando você ensina, você também aprende muito. Então é essa a ideia, eu espero que a gente troque bastante ideias e consiga levar aí vários projetos para frente. É isso, um beijo!